Vamos continuar a história de Haku Daikisha, parte 1 vai estar na descrição desse vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero te apresentar a Meta TV, o melhor aplicativo para você que quer assistir filmes, séries e animes, mas não tem a fortuna necessária para pagar mais de 5 serviços de streaming. Aqui na Meta, com uma só assinatura baratinha, tu já assiste tudo que sai na Netflix, Prime Video e muito mais sem ficar pobre no final do mês. É a oportunidade perfeita para você assistir qualquer coisa com qualidade, pagando pouco e o melhor, sem travar, porque o player deles é excelente e não vai te deixar na mão no momento mais emocionante do seu anime. Tá disponível para TV Box, Smart TV e celular, então clica no primeiro link da descrição e aproveita essa oportunidade única antes que ela saia do ar. A história continua com o início da Batalha das 7 Estrelas, onde a Stella enfrentava seu primeiro oponente que parecia estar em desvantagem. Realmente ele estava, porque desiste da luta dando a vitória a Stella. Em seguida o anime mostra a Stella no vestiário e faz um favor pra mim, editor, corta essa cena aí tudo, que senão não tem como não, mano. Bota uns vídeos de gatinho, senão o YouTube vem com 3 carretas pra cima de mim. Banido. Continuando, a cena seguinte mostra um vídeo de uma garota sendo atacada pela magia do rival do Ikki, que eu esqueci o nome, e quem tava vendo esse vídeo com cara de assustado era o Ikki, pensando em como nem o Wi-Fi passava pelo brioco dele. Não vem porque é cagão. A Stella entra no quarto e vê ele vendo esse vídeo de novo e pergunta se ele tava tentando achar uma estratégia para vencê-lo. Ele responde que sim e explica que seria difícil ganhar esse duelo, pois o estilo de combate do Kirihara faz dele o pior oponente possível pro Ikki. A Stella acha que para vencer isso aqui eu vou ter que dar uma pegada no Bilal dele para distraí-lo e depois pegar ele de surpresa quando ele estiver gostando. Após essa conversa de alta qualidade, ele sai para correr e encontra o Alice esperando ele. O Alice pergunta se é verdade que houve um banho de sangue entre ele e o Kirihara no ano anterior, e o Ikki revela que o diretor do ano passado tinha conexões com a família dele, então a escola estava fazendo de tudo para expulsá-lo. Para provocá-lo ainda mais, o Kirihara simplesmente foi até ele, o convidando para um duelo. Ele se recusou, mas o Kirihara o atacou mesmo assim. Ele explica ao Alice que não revidou, pois senão isso seria caracterizado como uma luta entre os dois e ele seria punido. O Alice então diz que ele é forte por ter aguentado tudo isso e ainda mantém um sorriso no rosto, e fala que espera que algum dia alguém apareça e ouça esse grito do seu coração. Após esse diálogo, ele vai para a sala de espera e lá confirma sua presença na batalha. Uma mulher misteriosa chamada Saikyo Nene aparece ali dizendo que a maioria não iria em frente tão fácil, já que só estão acostumados com as lutas no modo fantasma. Aquela sem sofrer dano de verdade, o Ikki diz que já a conhece e de saber que ela vai ser uma professora temporária esse ano. Ela, que é extremamente apelona, simplesmente aparece pertinho do Ikki dizendo que queria dar umas aulinhas particulares para ele durante a noite. Mas a diretora aparece ali, a repreendendo e levando ela embora. O Ikki tenta se concentrar em sua batalha iminente, mas enquanto ele pensa, ele começa a delirar, e quando nota já estava sendo chamado para a arena. A luta dá início com o Ikki deduzindo de onde vinham as flechas do seu adversário e conseguindo encontrar a posição dele, o atacando. Porém, o Kirihara decide lutar a sério e revela que consegue não só esconder a sua presença, como também as flechas. E com isso, o Ikki não consegue discernir de onde os ataques vinham e leva muito dano. Ele começa a levar tanto dano que simplesmente cai duro no chão e todos começam a rir dele, encorajados pelo Kirihara. Irritada com isso, a Stella se levanta e começa a encorajar o Ikki a levantar e mostrar o seu melhor. Ele se levanta na hora e a agradece pelo encorajamento. Ele dá um soco em si mesmo, se repreendendo por querer lutar só usando a visão, e passa a sentir a direção das flechas usando seus sentidos como guia. Ele então consegue segurar a flecha, deixando o Kirihara todo confuso. Para terminar de uma vez a luta, o Ikki usa sua habilidade Itoshura para acabar de vez com ele. O Kirihara chega a implorar pro Ikki parar e admite a derrota, enquanto o Ikki se lançava contra ele querendo comer o rabo dele. No entanto, ele erra a espadada e fala que ainda tem muito a melhorar. Droga, errei o buraco do Kirihara. A vitória é dada ao Ikki, que acaba caindo exausto pela batalha. Quando ele acorda no hospital, ele vê a Stella dormindo pertinho dele e babando ainda por cima. A Shizuko também tava ali e a Alice, porque eu não sei se é homem ou mulher, mas é homem, já tinha atrevido, a abraça pra confortá-la. Assim que a Stella acorda, ela faz uma carinha de vergonha pelo Ikki ter visto ela babando enquanto dormia, e os dois têm uma conversa fofa que termina com um beijo na bochecha, mostrando que os dois tinham um sentimento um pelo outro. O japonês é foda, né, mano? Os beijos deles é tipo beijinho na bochecha, pô. Aqui no Brasil é só linguão pra mostrar que tem sentimento.
Sentimento esse que eles admitem um pelo outro. O Ikki diz que ele quer enfrentá-la nas finais do torneio e ela responde que sente o mesmo e dessa vez não perderia pra ele, mas duvido que ela não vai perder. O episódio seguinte mostra a Stella treinando e não parando de pensar que os dois já eram namorados há 2 meses, então deveriam começar a fazer algo a mais. Eles estão só na mão dada por enquanto. Ela chega até mesmo a perder a concentração de tanto pensar nisso. Já no lado do Ikki, ele não parava de vencer seus confrontos no torneio classificatório da escola e graças a essa fama ele começa a mudar sua fama como o pior da escola, lentamente conquistando o respeito e a admiração de todos. Inclusive algumas garotas junto com a Kagami, que é a mina do clube de jornalismo, chegam ali pedindo pro Ikki ensiná-las esgrima. E ele concorda em ensiná-las porque ele é um especialista em pegar na madeira, se é que me entende. Você quer dar, você fala. De fundo, alguns garotos estavam chamando ele de Rank F e dizendo que ele estava se achando demais. Ao chegar no quarto, a Stella pergunta a ele por que ele estava ensinando as garotas esgrima, já que isso deixaria elas mais perto de o derrotarem. E ele explica que elas ficariam mais fortes e teriam mais chances de sobreviver a um confronto real se soubessem um pouco de esgrima. A Stella fala que eles já estão namorando há 2 meses, então deveriam começar a fazer coisas de namorado. Mas ao olhar pra ele, ela nota que ele já tinha pego no sono. Em seguida, ele as leva pro pátio da escola para começar o treinamento delas e basicamente aqueles garotos de antes chegam ali querendo atacá-lo e até tentam, mas o Ikki os derrota facilmente, fazendo eles se desculparem e admitirem que estavam com inveja dele. Eles pedem para eles ensiná-los também e ele aceita. Como se isso tudo não bastasse, mais pessoas chegam pedindo para serem seus alunos e ele não nega ninguém, tendo muitos e muitos alunos ao mesmo tempo. E ele não recebe nenhum real para ensinar todo mundo, né? Muito burro mesmo. A Stella tenta dar um suco para ele se refrescar, mas nota que a Shizuko chegou primeiro fazendo isso. Elas têm uma discussão boba e para provocar a Stella, a Shizuko pede a ele para ensiná-la esgrima também. A Stella também pede, mas o Ikki diz que não poderia ensinar, fazendo a Stella sair correndo braba. Ela encontra o Alice, que estava carregando um jogo Otome, e ela decide jogar esse jogo imaginando o Ikki como protagonista do jogo. De repente, o Ikki entra no quarto enquanto ela estava pensando nele, o que deixa ela toda envergonhada. Eles têm uma breve discussão onde ela afirma que ele não queria ensinar nada a ela, mas ele explica que a técnica dos dois é completamente diferente e ensiná-la sua técnica poderia mais atrapalhá-la do que ajudar. Após isso, o Ikki decide levar seus novos alunos para um treinamento na piscina e a Stella decide ir com eles. Chegando lá, ela fica em outra piscina assistindo o treinamento, mas fica braba pois queria passar um tempo com o Ikki. Ela acaba acertando uma garota com uma bolada e pede desculpas, mas a garota diz que não foi nada. Ela continua assistindo a aula de longe, mas tenta seguir o que o Ikki disse, que envolvia basicamente mergulhar para treinar e segurar a respiração debaixo da água. No entanto, ela é surpreendida pela Kagami, que queria saber o que ele e a Stella tinham junto. Ela tenta explicar que eles não tinham nada, mas a Kagami começa a insinuar que ficaria com o Ikki, assim fazendo a Stella se revelar como namorada dele. Caiu no conto da persuasão da Kagami. Elas conversam um pouco e a Kagami pergunta até onde ela tinha chego com ela, mas ela responde que não fizeram nada ainda e essa conversa leva as duas a chegarem na conclusão errônea de que ela estava sendo muito passiva com o Ikki. Talvez o Ikki realmente goste da espada e só não saiba como dizer, né? Mas vai saber. A Stella então decide ir lá conversar com o Ikki, pois queria fazer coisas de namorado junto com ele e ele disse que tinha algo a dizer pra ela. Olha, vai se revelar, vai sair do armário. Pelo jeito que ele fala, ela entende que ele queria terminar com ela e uma discussão entre os dois começa, onde ele tenta explicar que não era isso e os dois acabam revelando um pro outro que estavam com vergonha de que um pensasse mal sobre o outro. Por isso, ainda não haviam tentado nada. Após essa discussão boba, o Ikki sugere um exercício, os dois darem uma sentada... os dois dizerem o que eles quisessem ao mesmo tempo e ambos falam que queriam se beijar. Eles então dão seu primeiro beijo e voltam de mão dada no ônibus. Ambos recebem um e-mail e ao olhar o seu, o Ikki percebe que o seu próximo oponente seria um membro do conselho estudantil. A cena seguinte mostra uma narração do seu oponente dizendo que iria mostrar a ele o poder do conselho estudantil. Vai levar um couro do Ikki, isso sim. Se durar 5 segundos contra o cara já tá bom. E é exatamente isso que acontece, onde mesmo com a sua velocidade absurda, ela não é párea pro Ikki, que a derrota facilmente, e do lado da Stella, ela também vence o seu confronto, deixando mais próximos de se enfrentarem na final. De fundo, aquela garota que a Stella acertou com a bola sem querer no episódio passado estava observando tudo. A cena seguinte mostra o Alice avisando o Ikki que ele estava sendo seguido há alguns dias. Ele responde que já sabia disso e decide dar um basta. Ele pede para a pessoa o seguindo se revelar e a pessoa era a garota de antes chamada Ayase. Ela acaba tentando fugir e cai no rio da escola, precisando ser resgatada pelo Ikki. Isso não faz o menor sentido. A guria usa magia, sabe lutar de espada, mas simplesmente ela precisa ser salva pra nadar. E ela também não consegue perceber que atrás dela tem uma parede, né? Faz completo sentido. Após isso, a gente vê ela na enfermaria agradecendo ao Ikki por ter a salvo e se apresenta. E ao ouvir o sobrenome dela, Ayatsuji, ele já imagina
imagina que ela é parente do homem conhecido como o Último Samurai, no qual o Ikki se inspirava muito quando começou a treinar. Ela revela que ele é o seu pai, o que deixa o Ikki muito animado na hora. Ela fica feliz em saber que um cara forte como ele era fã do pai dela, e ela revela que estava o seguindo porque queria aprender esgrima com ele. Ele então a convida para participar das aulas de esgrima que ele estava dando e ela aceita. Cortando para essas aulas, o Ikki começa a lutar contra ela e percebe que ela é boa, mas pede para ela parar de atacá-lo. Ele nota que ela estava tentando copiar o estilo de luta do pai dela, ao invés de criar o seu próprio. E ela revela que já tinha dominado todos os golpes que o pai dela usava, mas não conseguia atacar com a mesma velocidade e intensidade que ele. O Ikki explica que isso é pela diferença no sexo e que mulheres têm vantagens quando mexem o quadril inteiro para atacar ou coisa do tipo. Ele pergunta a ela se ela estava disposta a mudar seu estilo, porém a avisa de que ela não poderia voltar atrás assim que mudasse seu jeito de lutar. Assim que ela aceita, ele ajeita a posição das pernas dela e assim que os dois começam a lutar de novo, ela consegue desempenhar muito melhor rapidamente, rendendo o Ikki. Ela o agradece dizendo que ele consertou um problema que ela tinha facilmente e diz que ele é um ótimo professor de espadas. Durante a volta, o Ikki se desculpa por ter tocado nela enquanto ajeitava a postura dela e ela diz que tudo bem, o agradecendo por ele ter a ajudado e pedindo que ele continue a ajudando, pois queria ficar mais forte para vencer o torneio das 7 estrelas. Durante a noite, a Stella demonstra um pouco de ciúmes, mas o Ikki a tranquiliza, dizendo que ela é só uma mãe, só tá ajudando ela e a única que ele gosta é a Stella. No dia seguinte, a Ayase e a Stella lutam como parte de um treinamento e em seguida eles vão jantar em um restaurante. Eles são abordados por um grupo que reconhece a Ayase e vai lá tirar sarro dela, mas o Ikki defende ela, dizendo que ela não gostou nada disso. O líder desse grupo finge que se desculpou com o Ikki, dando uma bebida a ele, mas logo quebra a garrafa na cabeça dele, dizendo que ele abaixou a guarda rápido demais para ser um espadachim. Ele, ao invés de revidar, aceita tudo e ainda impede a Stella de revidar. Tudo isso porque ele não queria usar a Intetsu fora da escola e sabia que não conseguiria derrotá-lo sem ela, pois reconhece que esse cara é forte e também porque ele gosta de levar uma garrafada. Não, isso aí eu já não sei. Do nada, um garoto de cabelo branco fazendo cos pobre de Kaneki aparece explicando que o Ikki puxou briga com esse cara que é conhecido como Devorador de Espadas e é o as da Academia Donho, chamado Kuraldo. Esse garoto misterioso diz que ele fez bem, pois o Kuraldo ficou no top 8 do torneio das 7 estrelas do ano anterior, e uma mulher aparece ali dizendo que se ele tivesse usado sua arma especial ali dentro, ela iria ter que prender todo mundo ali dentro e fazer coisas que eu não posso mostrar aqui. A Stella pergunta quem são eles e o Ikki diz que o garoto é o vice-presidente do conselho estudantil e a mulher é encarregada da contabilidade do conselho. O que quer que isso signifique? Você é burro? Fala, sou burro. O garoto se oferece para curar as feridas do Ikki e após eles irem embora, a Stella pergunta por que o Kuraldo e os amigos dele estavam atrás dela, mas quando ela estava prestes a responder, coincidentemente, tanto ele quanto a Ayase recebem um e-mail anunciando seu próximo oponente no torneio. E adivinha quem era? Sim, exatamente, é o Saci Pererê. Não, na realidade, eles eram os próximos oponentes um do outro, o que faz a Ayase ficar triste e sair correndo dali em seguida. Eu não acredito que eu vou ter que enfrentar o cara que eu tava querendo dar, meu Deus. Em uma conversa com o Alice, ele diz que ela quer chegar ao Festival das 7 Estrelas, mas sabe que não tem chances de derrotá-lo, e por isso ela faria algum movimento até amanhã, que seria o dia da luta. O Ikki revela ao Alice que recebeu um e-mail da Ayase pedindo pra ele encontrá-la no telhado às 3 da manhã, pois queria contar algo pra ele. E o Alice já canta a bola falando que obviamente isso era uma armadilha, mas o Ikki pensa que ela não faria algo assim, então iria vê-la. Esse aí é inocente, viu? Pelo amor de Deus. Você parece que é burro, rapaz. O Alice diz que ele deve estar preparado pra terminar sua amizade com ela caso algo aconteça. O Ikki fala que não vai se abalar, não importa o que aconteça, vai manter a sua promessa que fez a Stella dos dois se enfrentarem na final. Ele vai ao telhado e chegando lá encontra a Ayase com um sorriso suspeito. A mina não tá com tanta roupa assim e os dois estão em um lugar escuro sem ninguém por perto, então de duas uma. Ou ela quer matar ele, ou ela quer fazer algo que eu não posso fazer aqui, falar aqui com ele. É um dos dois. O que você acha que vai acontecer? Comenta aí embaixo pra me dar engajamento. É isso aí. Eles conversam um pouco e tem uma conversa profunda, onde ela pergunta sobre a promessa que ele fez a Stella. Ele explica dizendo que eles prometeram se enfrentar nas finais e ela pergunta o que ele faria se encontrasse um oponente mais forte e perdesse antes. Ele responde que apenas lutaria dando o seu melhor independente do resultado, mas que se ele perdesse ele subornaria com uns pacotes de aí pra ele poder, né, passar pra final. É assim que funciona. Quero minha droga. Ela não entende porque ele se apega tanto nesse negócio de justiça e quer fazer tudo certinho e diz que faria de tudo pra destruí-lo. Se jogando do prédio em seguida, o Ikki usa seu Itoshura pra salvá-la, deixando inclusive o prédio todo destruído. Assim que ele a salva, ele descobre que ela pulou de propósito pra que ele gastasse seu Itoshura, a salvando e não pudesse usar no torneio. Ele diz que ela não tá honrando a imagem do seu pai e ela
fala que não se importa com o que ele diz. Indo embora em seguida, ele volta pro quarto e acaba desmaiando em cima da Stella. No dia seguinte, ele acorda na enfermaria e a diretora vem vê-lo. Ela pergunta se foi ele que deixou o prédio naquele estado e ele responde que sim, dizendo que aceitaria qualquer punição. Ele pergunta sobre a Ayase e ela decide revelar a verdade para ele, já que ele descobriria com um pouco de pesquisa mesmo. Ela revela que o pai dela, conhecido como o último samurai, foi derrotado em uma luta pelo... E nem responde, pois o Ikki adivinha que foi pelo Kuraldo. E como tinha sido apostado, o pai dela deu a terra e tudo que tinham pro Kuraldo, que a expulsou em seguida. A diretora revela que o pai dela está internado no hospital há 2 anos e a cena corta mostrando ela sentada perto do seu pai, dizendo que a única chance de vencer o Kuraldo é lutando contra ele no torneio desse ano, por isso ela tá disposta a fazer de tudo para vencer. Após descobrir a verdade, o Ikki e os seus amigos se reúnem no pátio da escola e tem um diálogo um pouco antes dessa batalha começar. A cena seguinte mostra justamente essa partida começando com os dois se apresentando na arena e a Ayase dizendo estar surpresa pelo Ikki ter aparecido. Ela dá um baita discurso mostrando a sua obsessão em derrotar o Kuraldo e o Ikki solta a sua frase clássica de batalha dizendo que o seu eu mais forte iria trazer de volta o orgulho dela. Ele começa investindo pra cima dela enquanto ela manda alguns ataques a longa distância que não funcionam, já que ele estava usando sua técnica de visão perfeita, aquela que ele usa para conseguir basicamente roubar ou então copiar o ataque do inimigo. Ela se preocupa que seus ataques não dariam certo e simplesmente tenta um ataque em área que levanta uma cortina de fumaça e saindo dela tava o Ikki. Ela o ataca, mas vê que era apenas uma ilusão e o Ikki de verdade aparece atrás dela. Ela se vira a tempo para revidar o ataque dele e cada um dá um golpe um no outro. No entanto, ela acaba levando a pior e cai no chão. A Stella percebe que ele guardou sua arma mágica bem na hora do ataque, assim ele acabou não a cortando. Ela pergunta por que ele não a cortou e ele responde que é porque sabe que não precisava fazer isso, pois aquele ataque já foi o suficiente. Agora ele tá dizendo que ela é fraca sem dizer que ela é fraca, né? Eles começam uma conversa emotiva com ela dizendo que é patética, mas o Ikki a conforta dizendo que não, pois mesmo ela tendo se perdido, ela ainda manteve o estilo de luta do seu pai e diz que essa é a força dela. Ele diz que quer ajudá-la e pede pra ela deixá-lo ajudá-la a recuperar qualquer coisa que ela perder. Ela pergunta por quê, se ela fez coisas horríveis a ele, mas ele diz que não liga e que sempre ia ajudar uma amiga, estendendo a sua mão pra ela em seguida. Ela então cai em lágrimas e finalmente pede ajuda a ele pra resolver a sua situação. E aqui se encerra a parte 2 desse resumo. Tá curtindo? Então me mostra que vale a pena continuar deixando o seu like, comentando aqui embaixo e mandando o vídeo pra mais pessoas. Isso me motiva demais a continuar com mais episódios.